A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos e irmãs que conosco participam da live do Missão Coará. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Faz um tempo que a gente não faz a live, mas antes tarde do que nunca. Hoje eu convido os irmãos para tratar de um assunto de extrema relevância. E gostaria de, sem perca de tempo, já convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículo 13. Nós vamos ler dois textos aí, em Lucas 4:13, logo após 1 Pedro 5, 8 e 9. Então, primeiro Lucas, capítulo 4, versículo 13. Se você já achou aí, vai ser bacana. E 1 Pedro, logo após, capítulo 5, versículo 8 e 9. Em Lucas 4,13 diz assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Agora lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Bom, esses são os dois textos aí de referência para que nós venhamos aí meditar nessa mensagem que tem como título o remarketing espiritual.
o remarketing espiritual. Bom? Algo novo assim para a gente perceber, não espiritualizando tudo, é claro que não, mas perceber que existem coisas que fazemos todo dia e que por trás delas pode haver uma mensagem, não subliminar de forma alguma, mas uma mensagem direta do Senhor para as nossas vidas, para atentarmos como pequenos detalhes, né, de afazeres diários podem ter a ver com uma mensagem do Espírito Santo para a nossa vida. Então vamos lá dar uma meditada nessa questão aí do remarketing espiritual. Então, a princípio, vamos já fazer a observância aí do que é o remarketing. O remarketing, ele é uma técnica usada na publicidade. E normalmente na publicidade online. E ele leva ao segmento de campanhas de forma que os anúncios, né, na internet sejam apenas exibidos àquelas pessoas que já interagiram de alguma forma com um site de anúncio, com um determinado site. Então, vamos dar um exemplo. Você clicou num site de culinária. Você percebeu que depois que você clicou uma vez ali, começa a vir um monte de mensagem de culinária para você? Você clicou no anúncio de, vamos lá, de consórcio, carro, casa, enfim. E você nunca mais mexeu nisso. Mas vai começar a vir um monte de mensagem para você falando a respeito deste assunto. Esse é o remarketing. Esse é esse segmento. Então é possível marcar também por meio de cookies. E o que é o cookie? O cookie é um pequeno arquivo que é salvo no computador, né, para ajudar a armazenar as preferências e outras informações usadas nas páginas da web, né? Nas páginas que as pessoas visitam. Então, há o remarketing e o cookie. O cookie, ele faz esse armazenamento. É o cookie que proporciona também a condição para essa remarcação, para esse remarketing, né? E assim, tudo que eu consulto, tudo que eu tenho mais familiaridade na questão de estar ali consultando preferências, coisas que eu amo estar assistindo, igualmente também acontece no YouTube. Você gosta de um determinado tipo de música e você de repente tem um artista preferido e você vai perceber que você vai clicar naquele artista, mas vai começar a aparecer vários clipes daquele mesmo artista, até clipes que você não pediu. Começa a acontecer novamente. Pai do Senhor, Pastor Dezinho, Irmã Néia, Deus abençoe. E prazer em revê-los. Então o remarketing e esses cookies trabalham dessa maneira, nos levando a esse remarketing, a essa repetição espiritual. Mas já falando de repetição, né, para os irmãos que estão chegando agora, aí nós lemos o texto de Lucas capítulo 4, versículo 13, e 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 8 e 9. Estamos falando do remarketing espiritual. Então, depois vocês assistem novamente o início da mensagem, vai estar postado aí no Facebook, e também lá no Instagram, e também no YouTube, tá bom? Então, o remarketing, se formos aí separar as sílabas da palavra remarketing, nós separamos o re e o marque. Então há o significado do quê? De marcar novamente, marcar de novo. Então, para que a gente alcance o entendimento espiritual dessa questão, vamos ver o que essa separação de sílaba nos proporciona.
Então, na palavra remarketing aí, separando a sílaba, como eu disse, se nós pegarmos a primeira sílaba aí, a re, ela traz como significado uma frase, de volta. Então o re aí significa de volta. E também nos dão uma ampla gama de sentidos. Também como um retorno, uma oposição, uma restauração, né? Uma restauração a um estado anterior. Né? A pessoa foi algo, ou foi em algum lugar, ou a pessoa era de uma maneira e voltou a ser de outra. Então é algo que nos faz voltar. O re é isso, é rever, é uma transição para um outro estado, né? Uma oposição, como já foi dito, e a partir desses sentidos, né, esses sentidos estendidos, surge a palavra novamente, né? Na gíria, de novo, né? Então novamente. Então o re, ele se torna uma repetição de uma ação. É algo que eu fiz um dia e voltei a fazer. Por isso que nos traz essa conotação do re, uma repetição. E o marque, ele traz a conotação do rastro, da impressão. Então, rastro, uma impressão. O que mais que a gente pode usar aí como exemplo? Fronteira, que uma fronteira é uma marcação, né? É uma impressão ali, é um limite, é um sinal, é um marco, né? Se falarmos aqui de marco, aqui para nós em São Paulo, temos o marco zero, como aí na sua cidade também tem o marco zero da cidade. O nosso marco zero fica aqui na Praça da Sé, né? Existe um ponto ali que fica bem no meio da praça, de frente à Catedral da Sé, é o marco zero da cidade de São Paulo. Então tem a ver com essa marcação, com esse marque do remarketing, né? Então a noção de símbolo, né? Um marco zero é um símbolo, é um limite, é um sinal, é uma referência. Então a noção desse símbolo está por trás do significado de uma propriedade característica, um sinal distinto. Por exemplo, um sinal ou uma marca que identifica uma instituição, uma organização, uma camiseta de um time que vai com a marca, ou o chamado escudo, né, do time. Enfim, é algo que identifica, é uma marca, é uma digital. E assim sucessivamente. Isso nos traz a lembrança o livro de Jó. Jó no capítulo 38, seu versículo 14, e para os pregadores aí que estão, né, na live, marca aí esse capítulo e esse versículo de Jó, que é de extrema importância para o seu estudo. Jó 38, 14. Eu coloquei aqui a versão, esse capítulo e versículo de Jó, eu vou usar aqui a versão NTLH, que é a nova tradução dos dias de hoje, né? E ela diz assim: a luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Então, as marcas de um sinete no barro tem a ver um pouco com essa questão do remarketing, da parte do marque, né? É uma marca, é uma impressão. Por que a marca de um sinete no barro? Porque os reis na antiguidade usavam aquele anel, né, que era o sinete, e eles carimbavam com esse anel para trazer o selo do rei. Lembra lá que Roma carimbou com o sinete de Roma no sepulcro lá de Jesus. Então estava lá carimbado lá com o símbolo de Roma, né? Um carimbo ali no caso não era o barro, mas era a cera, né? E seria como nós somos esse barro, né? O texto fala aí de marcar como se fosse o barro somos nós, esse sinete
é a marca do Espírito Santo, né, sobre nós. Existe um grupo de louvor aí que fala da marca da promessa, essa marca que o Espírito Santo nos deixa, né? Então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, 13, o que nós lemos anteriormente, nos relata a tentativa do inimigo de induzir Jesus Cristo a cair em tentação. E Jesus, ele resiste ao diabo e, consequentemente, o inimigo foge. E o texto fala que ele fugiu por algum tempo. Lá o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, a parte B fala: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E por que essa resistência? O que tem a ver essa resistência, toda essa questão do remarketing? O capítulo 5, versículo 8 e 9 aí, de 1 Pedro, a qual nós também, outro texto que nós lemos aí anteriormente, o apóstolo ele expressa uma intensa preocupação, né? E ele nos exorta à vigilância a respeito das ciladas do inimigo e sobre as constantes observâncias do mesmo ao nosso respeito. E todo esse empenho do diabo nada mais é do que para nos roubar, matar e destruir, porque o texto já deixa bem claro o propósito dele. E nós louvamos ao Senhor, porque o nosso Deus veio para dar vida, e veio para dar vida com abundância, como está registrado e confirmado nas nossas vidas, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no seu versículo também de número 10. Relacionado a isso, nós precisamos estar atentos e vigilantes em relação a esse tal remarketing espiritual, a esse retorno a fazer as mesmas coisas de antigamente, ou retornar às coisas de antigamente, e de coisas que estão marcadas por aí ainda. Nós só não podemos voltar a essas práticas. Então, se voltarmos, né, ou para não voltarmos, né, a nos meter em embaraços por aí, embaraços do passado, ou até mesmo embaraços do presente. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, diz assim que nenhum soldado, e olha o detalhe, nenhum soldado em serviço, ele se embaraça em negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, nenhum soldado em serviço se embaraça. Não vou dar detalhes disso, não, por respeito a muitas questões, né? Mas nós somos soldados de Cristo e nós estamos em serviço. E por estarmos em serviço, o texto nos adverte que nenhum soldado em serviço se embaraça em negocinhos dessa terra. Nós trabalhamos nessa terra, mas não tratamos em questões espirituais, irmãos. Os assuntos a serem tratados não são dessa terra. Os seres espirituais desta terra, que agem nessa terra, os seres malignos que agem nessa terra, eles tratam de questões dessa terra. E nós tratamos de questões do céu, para resolver questões desta terra na vida daqueles que estão envolvidos em negócios dessa terra. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, diz que nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então você vê, Timóteo, Paulo lá para Timóteo, ele diz que somos soldados em serviço e não podemos nos embaraçar. E o escritor aos Hebreus nos diz que foi uma carreira proposta. E há uma necessidade de uma movimentação, uma corrida paciente para essa carreira que nos foi proposta. E o versículo 2 termina dizendo que temos que fazer isso olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto. E isso é muito interessante e profundo, irmão.
o gozo, a satisfação que estava proposta a ele. A proposta não era a cruz em si, mas a proposta dessa satisfação era o que vinha pós-cruz. É o que vinha após ela. Então ele se entregou por amor a nós. E eis aí o resultado. Temos vida e vida com abundância em Cristo Jesus. E por ele se entregar em prol dessa satisfação, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono do Pai. Então vejamos aí alguns exemplos de remarketing espiritual. Marcos 8, 22 ao 26 diz: e chegou a Betsaida, e para mim em particular, mas Deus vai abrir o seu entendimento aí, e você vai, a partir desse texto aqui, né, também a partir desse, começar a perceber alguns remarketings espirituais que estão ao seu redor, e talvez, porque ninguém está livre, possa estar acontecendo na sua vida. Então o livro de Marcos, aí no 8, 22 ao 26, diz assim: chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E aí ele fala que viu os homens como árvores, e a gente já conhece a passagem. E o versículo 26, eu já vou pular para o 26, diz assim: e mandou-o para a sua casa, depois de curar ele, mandou ele para a casa dele, dizendo: nem entre na aldeia, e nem o digas a ninguém na aldeia. Então olha que negócio interessante. Não entres mais na aldeia. Não volte para a aldeia. E nem diga a ninguém na aldeia, ou não diga a ninguém de lá, porque ele pode ter a necessidade de passar pela aldeia novamente, não voluntariamente, mas por alguma necessidade, mesmo estando curado. E pode encontrar alguém lá da aldeia fora dela. Então a orientação de Jesus Cristo foi para que ele não entrasse novamente na aldeia. O remarketing trabalha nessa questão. Repetir o que dantes foi feito, coisas assim que já estamos libertos. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Então assim, fomos de Betsaida, fomos residentes de Betsaida, ou talvez nem fomos residentes de lá. Talvez estávamos lá sem necessidade de estar, mas nos sentíamos bem lá. Havia uma aparência de tranquilidade, uma aparência de bondade. Havia um comodismo da nossa parte em Betsaida. Jesus foi até Betsaida, nos tirou de Betsaida, tirou as escamas dos nossos olhos. E o remarketing espiritual entra nessa questão, quando ele diz para não entrar de novo em Betsaida. Essa questão de você abrir a rede social, clicar num assunto que você gosta, e esse assunto voltar a repetir, isso é coisa para a rede social. Isso depende também do que você consulta na rede social, porque tem pessoas curtindo coisas em rede social e vivendo um remarketing. Os cookies na web estão marcando os assuntos que você gosta de repetir, e nem sempre esses assuntos são para sua edificação. Às vezes são assuntos que você curtia quando você não era liberto. Então existem algumas questões, algumas paixões, como Paulo fala, paixões mundanas. Tiago fala, se eu não me engano, vamos lá no livro de Tiago. Tiago, ele trata de uma questão aí, abre a tua Bíblia aí no livro de Tiago, ele fala das guerras, fala de guerras. Então tem gente assistindo televisão e vendo a guerra da Ucrânia aí, mas existem outras guerras aí, a Bíblia fala. Aqui ó, Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, versículo 1, primeiro diz assim, ó:
O título já fala, devemos resistir às paixões. E ele diz assim no versículo 1, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tens, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, eu vim de lá e continuo amante das coisas de lá. Ninguém está falando que... Vamos lá, eu vou explicar isso com a oração de Jesus Cristo, quando ele diz assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E que mal é esse que Jesus pediu para que o Pai nos livrasse? E já deixo bem claro, para mim e para você, nós já somos livres do mal deste mundo. E que liberdade é essa e que mal é esse? A liberdade é a liberdade pela libertação da palavra. João 15:3 fala: vós sois limpos pela palavra que vos tenho falado. E o mal deste mundo é o sistema daqui. Vamos dar um exemplo, um aparelho celular, um exemplo assim básico, costumo usar esse. Você compra um celular hoje de última geração, não vamos falar aí um iPhone, que também não é perfeito, mas vamos falar aí um Android da vida. E ele é novo, lançamento. Passa aí um ano, já começa a pedir atualizações e já restringir algumas atualizações para certos aplicativos. Certas funções já não vão funcionar mais, porque já está programado para quê? Para que ele tenha um tempo determinado de uso ou de vida. E isso nos prende em um sistema que obrigatoriamente nós estamos inseridos. Agora, não é porque obrigatoriamente nós estamos inseridos que nós somos escravos dele. Aí você falou, opa, então me explica como não viver isso. Você está vivendo nesse sistema, mas não é voluntário. Existem coisas que há necessidade, Deus sabe disso. Agora, existem pessoas que se escravizam no sistema. Por exemplo, você tem um aparelho celular, vamos continuar na linha do celular, que ele ainda te serve por muito tempo, mas hoje uma determinada marca faz uma divulgação de um lançamento e você quer descartar um celular que ainda te servirá durante 2 ou 3 anos ainda, só porque houve um lançamento. Então, Jesus já libertou você do sistema, mas você prefere viver um remarketing espiritual na sua vida, voltando para Betsaida, voltando para essa prisão, para essa gaiola mental, onde você vai ficar vivendo repetidamente algo que o sistema quer que você fique circulando. Então, se você já foi tirado da cidade de Betsaida, seus olhos já foram abertos, e a orientação de Cristo foi: não entres na aldeia, e nem digas a ninguém na aldeia o que aconteceu com você, porque eles vão olhar: nossa, você está diferente. Nossa, você está legal. Nossa, não é mais aquele cara que eu conheci lá. Aí você vai dizer: é porque eu não vivo mais essa repetição espiritual na minha vida. Não vivo mais essas questões cíclicas na minha vida. Simples. A religião se cumpriu na minha vida. E é bacana falar de religião, que é o religare, que foi aquele desligamento que nós tivemos por algum motivo, além do pecado também, que esse foi o principal motivo, mas existem outras questões. E
a religião nos religou. Um dia fomos ligados porque viemos do Pai. E o pecado nos desligou. E a religião, que é o religare, que é o religar ao Senhor de novo, religou aqueles que confessaram Cristo como seu Salvador. E andam segundo os ensinamentos dele e livre das coisas deste mundo, não voltando a praticar novamente pecado, ou melhor, pecar nós pecamos. Mas Paulo apresenta duas classes de pessoas que estão relacionadas ao pecado. Os que pecam, que somos nós, e Paulo revela ali os que vivem pecando. Aqueles que praticam, aqueles que têm prazer, aqueles que praticam voluntariamente o pecado. São amantes, são esses aqui do capítulo 4 de Tiago, aonde ele pergunta de onde vêm as guerras, as pelejas. Vem da pessoa. Existem as partes demoníacas, existem as questões espirituais, existem sim. O capítulo 4 de Mateus mostra isso, a qual nós lemos aí minutos antes, e outros diversos textos da Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, nos mostram claramente uma ação demoníaca que constantemente está contra nós. Mas também nos mostra alguns textos que, vamos usar exemplo aí de Pedro, o texto também que nós lemos aí de 1 Pedro, no capítulo 5, e nos mostra o inimigo andando ao derredor, procurando a quem possa tragar. Essa questão o inimigo mostra o texto mostra a quem ele possa tragar, presta atenção, ele aguardando uma brecha que parte de nós. Mas existem textos que mostram o inimigo armando ciladas. Então ele arma ciladas também, mas ele também faz uso de vacilos da nossa parte. Então assim, não estou aqui sendo advogado do diabo, não. Mas estou mostrando dentro da Bíblia que a nossa falta de atenção e vigilância é ferramenta para o inimigo armar para as nossas vidas. Então a nossa vigilância e o nosso andar no Espírito, como Paulo fala lá em Gálatas 5, andai no Espírito para não cumprir as concupiscências, as vontades da carne. Então andar ligado no Espírito de Deus, andar em santidade, se separando como Jó fez, procurando ser reto, sincero, temente a Deus, ou íntegro, e se desviando do mal, isso é a função de todo homem e mulher de Deus. Então muitas vezes colocamos a culpa no inimigo. Repito, não estou isentando ele das culpas dele, ele é culpado da maior porcentagem das coisas, mas existem muitas questões aí que a culpa é nossa. Então, como eu disse aí alguma partes atrás aí da mensagem, não dá para espiritualizar tudo. Então temos que ter muita atenção nessa questão. Pai do Senhor, irmã Cirlei, seja bem-vinda. Então aí o texto aí de Marcos 8, 22, nos dá aí um exemplo de remarketing espiritual. Mateus 12, 43 ao 45 também diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontrando, buscando repouso e não encontra. Versículo 44. Então esse espírito diz: voltarei. Olha aí, ó. Essa é a parte do inimigo, dele voltar sim. Mas olha uma questão aí, que se nós não ficarmos espertos, e o inimigo diz: voltarei para a minha casa. Ele chama a nossa vida, o nosso corpo, de casa dele. De onde sair, ele diz. E voltando, ele acha ela desocupada, varrida e adornada, arrumadinha. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali naquele corpo que eles chamam de casa, e são os últimos estados daquela pessoa piores do que os primeiros. Então assim, Jesus Cristo foi lá no mundo, nos resgatou. Salmo 40, abre sua Bíblia aí no Salmo 40.
Abre aí a Bíblia no Salmo de número 40. Opa, passei. Salmo 40. Olha aí que negócio interessante. Olha o que Davi fala aí no Salmo 40. Versículo 2. Olha o que Deus fez com ele. E olha o que Deus fez com a gente também. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre a rocha, que é Cristo. Firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Versículo 6, ó. Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. O que ele está falando aqui, em resumo, é assim, ó. Deus não me pediu nada para me resgatar. Ele não pediu para me matar uma galinha. Está falando de holocausto ali. O holocausto lá, sacrifício de holocausto, era matar um bezerro, um cabrito e queimar. A oferta de holocausto era uma oferta sacrificada e queimada. Se sacrificava, degolava e queimava. Então assim, ele não pediu nada para a gente. Vamos trazer para os tempos de hoje. Ele não pediu para matar bicho nenhum. Ele não pediu isso para a igreja. Ele não pediu sangue nenhum para a igreja. Porque o sangue dele é o suficiente. O sangue de Jesus é suficiente para limpar todas as vidas, para salvar todo mundo de pecado. Então eu não preciso, né? Davi está falando aqui, ó, ele não me pediu para matar bicho nenhum. Hoje a mesma coisa, eu não preciso matar bicho nenhum, né? Mas vamos andar. Então assim, não nos cobrou e não nos cobra nada. Então só nos resta, irmãos, crer nessa suficiência e estarmos atentos para não voltarmos atrás. E o pior, para não ficarmos caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Aí tem gente que fala assim, o importante é que a pessoa está caindo e levantando. Tem certeza? Você acha que é do agrado de Deus esse entra e sai, entra e sai, entra e sai da presença dele? Desvia, e aí volta para a igreja, desvia de novo. Vai tratar desse negócio que está fazendo você desviar, que você ganha mais. Reconhece que há uma fraqueza em você e que o remarketing espiritual tá agindo com constância na sua vida. Olha para você e reconhece que esse vício te tornou um doente ou uma doente. E por isso você não consegue se desvencilhar desse pecado. Então para de dizer que Deus mandou você fazer certas coisas e não foi nem Deus que mandou. Confessa que você fez porque era o desejo do teu coração. Para de colocar a culpa em homens ou mulheres de Deus, ou no crente A ou crente B por ter saído de igreja. Você saiu porque você não estava na rocha. Olha aí que Davi falou. Ele me tirou lá do lago do lodo lá e pôs os meus pés sobre a rocha. Jesus colocou os meus pés e os seus sobre a rocha. Agora, se ele me colocou na rocha que é Cristo e eu não me firmei em Cristo, é eu que não me firmei em Cristo. Lá no livro de Judas, que é um livro antes do Apocalipse, nos mostra lá, se eu não me engano, é o versículo 20, lá nos ensina que quem se mantém na unção, quem se mantém na presença em Cristo Jesus sou eu. Então não adianta eu colocar a culpa nas pessoas pelos meus erros, não. E mesmo que alguém no passado errou comigo, começa do zero. Se você está vivo até hoje, independente do erro que cometeram com você, é porque Deus já deu condição de você começar do zero e viver uma nova vida nele.
Então para de se apegar com mágoa, com um monte de coisinha aí que rolou, porque te falaram, porque não te deram, porque não fizeram por você. E assim, você vai morrer com isso aí, não vai resolver nada. Jesus disse, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Como diz o meu pastor, vamos para frente. Acabou. Pega aí, ó, foi falado de um marco zero aí. Então, coloca uma pedra em cima dessa situação aí, e dessa pedra aí faça um memorial, e segue daí em diante. Faça como Jacó fez nas estradas da vida. Construiu lá um altar, colocou o azeite ali, fez um memorial e seguiu a vida dele. Foi a Betel dele ali. E seguiu a vida, e grande foi a vitória dele em nome de Jesus. Deus foi corrigindo, né, ajudando ele a corrigir os erros na caminhada, e foi uma bênção a vida dele. Então, existe um perdão e um livramento da parte de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos só reconhecer, né? Salmo 66, gosto muito de Salmo 66, eu vou ler ele aqui para você, na versão NVI, que diz assim, ó, Salmo 66, versículo 16 ao versículo 20, diz assim, ó, venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele eu clamei, com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse, ó, o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, porque eu não acalentei, eu não guardei o pecado no coração. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Em Isaías 43, 26, para a gente terminar, diz assim, faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta as tuas razões, para que te possa justificar, para que eu possa te perdoar. Então, mesmo não tendo razões, porque tendo um Deus suficiente, nós não temos razões para pecar. Mas mesmo assim ele fala aí em Isaías 43, 26, que ele quer ouvir o meu motivo e o seu motivo de ter errado, de ter voltado a fazer o que não era para fazer. Ele quer ouvir a minha confissão, a sua, e quer perdoar. E aí, você está disposto, você está disposta a confessar tudo para Jesus Cristo, pedir perdão e ser perdoado por Ele, e largar as práticas que não está agradando Ele, e seguir uma nova vida? Aconselho-te que faça isso, para que tudo corra bem na sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus venha visitar as suas necessidades com esta palavra, que esse remarketing espiritual venha a ser eliminado da nossa vida, e nós venhamos viver uma vida repleta da misericórdia de Jesus Cristo, porque é isso que Ele quer para nós. Ele quer que nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, e que grande venha a ser a vitória dEle para essa nova etapa da sua vida em nome de Jesus. Bom, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você, sobre tua casa, até a volta de Cristo. E os que podem e creem, digam amém em nome de Jesus. Obrigado por todos e até uma próxima live em nome de Jesus.